Oi, então, eu tô aqui de volta e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser um vídeo sobre respondendo perguntas que vocês fizeram no meu Instagram que eu abri uma caixa de mensagens. Eu não consegui definir muito bem sobre o que deveriam ser essas perguntas, sobre qual tema, então foi meio que um tema sobre tudo que envolve esse universo de pré-vestibular e temas que envolvem o meu curso específico, que é o curso História, certo? A primeira pergunta que eu recebi foi: você acha o Enem justo? Então, difícil essa pergunta. Eu acho justo, mas poderia ser bem mais. Eu acho que as cotas ajudam muito nesse sistema de justiça, só que ainda é muito defasado no sentido de a pessoa que estuda em escola pública, se ela fizer um cursinho particular, ela ainda usa a cota de escola pública. Então, deixa em desvantagem essa galera que estuda em escola pública, mas não tem dinheiro para pagar cursinho. Mas também para isso que serve a cota de pessoas que têm rendas iguais ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, acho. Não sei se é por pessoa, mas eu acho justo mais ou menos. Eu acho que se todas as faculdades tivessem sistema de peso nas matérias, seria bem mais justo. Porque, por exemplo, a minha faculdade não tem sistema de peso e o Enem valoriza bem mais essa galera que é melhor em matemática e ciências da natureza, que não é meu caso. Então acho que poderia ser bem mais justo. Segunda pergunta que eu recebi foi: você acha que vale a pena fazer história hoje em dia? Eu acho. Eu acho que vale a pena fazer história em qualquer época, certo? Principalmente se você tem esse sonho na sua vida de ser professor de história. Ou outras coisas que eu acho que vai ter outra pergunta sobre isso, espera um pouquinho. Outra pergunta que eu recebi foi: quais são as matérias mais importantes do Enem? Primeiro que eu acho que todas as matérias são importantes, só que eu acho que ele quis dizer quais matérias têm mais peso no Enem. E se for essa pergunta, as matérias que têm mais peso é redação e matemática. Outra pergunta que eu recebi foi: o que você acha de cotas? Então, eu acho cota um sistema muito incrível que criaram. E uma coisa interessante sobre cotas, que a galera fica falando de cota racial, que é, legitima o racismo, só que. E eu acho engraçado que a galera que defende isso, que cota é isso e aquilo, que não tinha que ter cota, acha que cota é só se a pessoa for negra, mas não é assim que funciona. As cotas raciais funcionam junto a outro tipo de cotas, por exemplo, cota racial e pessoas que estudarem em escola pública ou pessoas que são negras, pardas ou indígenas que tenham a renda menor que um salário mínimo e meio. Então, a pessoa não consegue cota só por ser negra. Se for uma pessoa que é negra e estuda em escola particular, ela não consegue cota. Então, assim, eu acho justo do jeito que é e realmente tem que ter cota sim. Ué, como assim? Outra pergunta é: quem é de escola pública consegue passar na faculdade sem fazer cursinho? Que pergunta difícil. Acho que cabe muito o que eu falei nas outras respostas que eu dei, que é injusto o fato de a pessoa que faz cursinho estudando em escola pública continuar com essa cota de escola pública mesmo tendo estudado em cursinho. Então, fica injusto aí. Então, se eu acho que consegue passar sem cursinho, consegue, mas não é a maioria que está aí para contar essa história. Então, se eu for perguntar se a pessoa que estudou em escola pública passou na faculdade sem cursinho, eu acho que a maioria vai falar que não. Mas tem casos que sim, só que não é a regra, é a exceção. Outra pergunta que eu recebi foi: como é a UFMG? É gigante, muito grande, você fica cansado de andar lá dentro para ir para os outros prédios. Eu acho legal, tem muita diversidade de pessoas, muitas pessoas diferentes de você, e você acaba adquirindo um pouco dessas culturas diferentes que você não estava acostumado, pelo fato de ser uma faculdade muito grande. E é isso. Outra pergunta é: quando decidiu começar a gravar para o YouTube? Bom, basicamente, eu tava. Eu, quando começou a quarentena, eu tive uma ideia de dar aulas particulares de graça, só que eu não sabia qual plataforma seria mais interessante. Aí eu comecei em uma plataforma chamada Twitch. E depois que eu vi que não ia dar muito certo fazer na Twitch, porque a forma de monetização lá é impossível para quem dá aula, lá eles priorizam muito mais a galera dos games, essas coisas assim. A Débora Ladinha aqui do YouTube também, falou comigo: por que você não vai pro YouTube? Lá seria muito mais fácil de você monetizar o que você tá fazendo e não ia precisar tanto de doação dos alunos.
Eu falei, ué, pode ser, boa ideia. Aí eu comecei a gravar vídeo e postar aqui. Inclusive as lives que eu fazia na Twitch também eu faço aqui no YouTube agora. E com o tempo eu acho que eu consigo monetizar tudo que eu tô fazendo aqui. E é isso. Show? Próxima pergunta. Áreas que o graduado em História pode trabalhar além de escola e cursinhos. São muitas áreas. Você trabalha em escola e cursinho só quando você é formado em licenciatura em História, que é o meu caso. Eu faço licenciatura, isso me permite dar aula. Então, quando a pessoa faz bacharelado em História, aí abre um leque de opções infinitos. Infinitos não, finitos, só que muitos. Por exemplo, você pode trabalhar em museu, você pode trabalhar em lugares, tipo, aqui em BH tem o Arquivo Público Mineiro, não em BH, em Minas, né? Véi, tem um tanto de opções. Eu não sei certinho tudo porque eu faço licenciatura, porque eu quero dar aula, mas nossa, tem muita coisa que você pode fazer. Tudo que você imagina que envolve história, o historiador pode trabalhar nisso, certo? Outra pergunta é: quais são as matérias? Eu não sei se estava falando das matérias que caem no Enem ou as matérias que eu estudo na faculdade, mas história de tudo, tem história desde a antiguidade até história contemporânea e as várias vertentes que tem no meio disso tudo. Eu tenho matérias de licenciatura, que é matérias que me ensinam a ensinar. Fez sentido essa frase? Mas é isso. Tem muita matéria. Próxima pergunta. Tem dificuldade com os termos ou é de boa? Quais termos? Os termos históricos? Se for isso, eu acho de boa. Mas eu não sei de qual o termo que está falando aqui necessariamente. Desculpa. Aqui não tem uma pergunta, tem uma afirmação na qual eu concordo que é iluminismo, coraçãozinho. Realmente, iluminismo é incrível essa matéria. Primeiro que iluminismo é praticamente infinito. Você consegue estudar iluminismo todo dia e você ainda vai ter coisa para aprender sobre isso. E eu concordo que iluminismo é muito incrível. Bom, eu vou terminar o vídeo por aqui. Tiveram muito mais perguntas, só que algumas perguntas aqui são perguntas que dá para dissertar muito sobre isso, sobre esse universo de pré-vestibular, sobre a faculdade que eu estudo também. Então vou deixar esse primeiro vídeo aqui respondendo pergunta como um teste, ver como é que vai, se a galera vai gostar desse tipo de vídeo. E quem sabe eu faço outros. Meu Instagram é esse aqui. Se você quiser me seguir, porque geralmente eu faço umas coisas assim surpresas sobre isso tudo, falando que manda aqui pergunta que eu vou responder no YouTube, blá blá blá. Então é isso. Espero ter respondido as perguntas de vocês e até a próxima. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, são essas duas aqui. E é isso, eu acho. Deixa um like e tchau.